Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. Nós já estamos por aqui, nos reunindo nesse nosso lar, nesse espaço que nos reúne por meio da tecnologia, da internet, nesse nosso lar virtual, para estarmos iniciando o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje. E eu quero agradecer a presença de todos que já chegaram para partilhar conosco desse nosso encontro nesta noite, desejando contar com a contribuição de vocês na divulgação da atividade. Se você se sentir à vontade, compartilhe aí a nossa transmissão para que nós possamos chegar, quem sabe, a algum coração amigo que esteja precisando da mensagem do Evangelho nessa noite. E eu quero agradecer a presença de quem já chegou por aqui, cumprimentar a Rita Alves, a Renê de Israel, seja bem-vinda, a Luzia, seja bem-vinda, a Helena, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, seja bem-vindo, meu amigo Beto Orlando, Malu Cordeiro, que me recebeu carinhosamente muito bem hoje em Saquarema, Débora Dias, César, seja bem-vindo, Vera Castelo, que está nos acompanhando hoje dos Estados Unidos, em Orlando, seja bem-vinda, Graça Helena, seja bem-vinda, Cristiane Russo, Jussara, Ellen, Lembo, boa noite, que Deus nos conceda essa noite de muita luz, que assim seja. Mara Cristina, seja bem-vinda. Cristiane Madeira, grande abraço, seja bem-vinda. Penha, seja bem-vinda. Débora, seja bem-vinda. Márcia Leite. Fátima Norton, seja bem-vinda. Luzia, Deus te abençoe aí no seu trabalho. Ivani Maria, seja bem-vinda. Maria do Carmo. Eu queria, amigos, compartilhar com vocês um detalhe importante. Essa semana que passou, eu recebi aí uma contribuição, uma crítica muito importante ao nosso trabalho de Evangelho no Lar. Uma companheira que nos assiste assiduamente veio conversar comigo acerca de um dos procedimentos que temos aqui no Evangelho no Lar. Que é exatamente o procedimento de estarmos cumprimentando os companheiros. E ela pontuou o que eu achei que foi bastante sincero, bastante verdadeiro e produtivo, que após o início do Evangelho no Lar, após o momento que já estamos fazendo a leitura do Evangelho, ficarmos cumprimentando os companheiros, acaba algumas vezes rompendo aí o raciocínio, a reflexão, que já se iniciou. Então eu concordei com ela, eu acho que ela está certíssima. E eu quero dizer para vocês que a partir de agora, nós vamos sempre começar o nosso Evangelho no Lar, vamos abrir a transmissão com 10 minutos de antecedência. Será o momento em que nós vamos aguardar a chegada dos companheiros, vamos cumprimentar todos, agradecer pela presença. Mas depois de iniciado o nosso Evangelho, a nossa leitura, nós vamos apenas dialogar acerca do conteúdo estudado. Então eu vou continuar lendo os comentários pertinentes ao conteúdo, as contribuições que surgem, mas não vou mais cumprimentar aqueles que chegam, porque realmente creio eu que isso possa comprometer aí o nosso estudo, rompendo, quem sabe, algumas vezes até o raciocínio, né? Então eu quero contar com a contribuição de vocês e dizer que aqueles que desejam interagir nesse momento inicial, fiquem atentos para estarem conosco aqui pelo menos 5 minutos antes de estarmos oficialmente iniciando o nosso Evangelho. Eu quero agradecer a presença de quem chegou depois. Estou vendo aqui a Maria do Carmo, a Márcia Leite, deixa eu ver mais quem chegou por aqui. Janete, Fátima Cristina, Alzira, Angélica, Jean, seja bem-vindo, amigo, Verônica Duran, G. Souza, Lulimar, senti sua falta na palestra no Cultivador. Regina Célia, seja bem-vinda. Todos os companheiros que estão chegando, obrigado aí pela contribuição, pelo carinho de vocês. Aqueles que se sentirem à vontade, compartilhem a transmissão
para que ela chegue a outros corações amigos que porventura estejam precisando aí do evangelho dessa noite. Quero agradecer também aí a companhia da Vladimar, sempre conosco, da Edir Taveira, seja bem-vinda. Nós vamos então, queridos amigos, iniciar o nosso evangelho. Hoje estamos aqui com a leitura de uma página do livro Fonte Viva, que vai com certeza contribuir muito com esse nosso momento inicial de reflexão. Então é a lição número 41, lembrando que o Fonte Viva é de psicografia de Franciscano Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então vamos lá. O título é Na Senda Escabrosa. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Uma fala de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que de pão do corpo, necessitamos de pão do espírito. Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de todos, como se espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza sobre o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Que gratidão aí nós temos então a Emmanuel por essa página tão bela, tão esclarecedora, tão consoladora, né? Nos fazendo recordar que depois de todas as noites escuras há um novo amanhecer. E que independente de qualquer situação que estejamos envolvidos, qualquer sofrimento que estejamos passando, qualquer erro cometido, o Senhor nunca nos desamparará. Então, com essa mensagem reflexiva, nós vamos então fechar os nossos olhos, buscando aí acalmar o nosso coração, o nosso espírito, a fim de que possamos orar ao Senhor, pedindo a proteção espiritual, a orientação segura para o Evangelho que agora se inicia. Amigos Jesus, amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, iniciando o nosso Evangelho no lar desta noite, rogando as Tuas bênçãos misericordiosas. Queremos, Senhor, rogando a Tua proteção bendita, que os amigos espirituais estejam a nos envolver,
amparando a nossa alma nesse momento de reflexão em torno do Evangelho. Que as tuas bênçãos, Senhor, se façam, amparando o nosso espírito, o nosso coração, a fim de que os espíritos amigos que sempre nos assistem aqui estejam, conduzindo as nossas reflexões, de modo a extrairmos do Evangelho orientações seguras para as experiências diárias. Abençoa cada lar que se conecta conosco nesse instante e nos permita, Senhor da vida, estarmos guardados e mantidos em segurança. Que assim seja, graças a Deus. Queridos, nós vamos então dar continuidade às nossas reflexões, lembrando que nós estamos estudando o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Na Casa de Meu Pai há Muitas Moradas, e estamos iniciando a instrução dos Espíritos. Na semana passada estudamos o item Mundos Inferiores e Mundos Superiores e fizemos a leitura dos itens 8 e 9. Hoje vamos estudar os itens 10, 11 e 12, que dá continuidade a este tema, mundos inferiores e mundos superiores. Então, se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo aí, abra para acompanhar a leitura, porque isso vai facilitar a sua compreensão. E lembrando sempre de que você pode e deve contribuir com a nossa reflexão, deixando aí no espaço do bate-papo a sua contribuição, a sua dúvida, o seu entendimento pessoal acerca da passagem. E não se esqueça, se você se sentir à vontade, de compartilhar a nossa transmissão. Eu agradeço a presença querida de todos os amigos e vamos então à leitura do texto de estudo dessa noite. Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que aí decorre. Lembrando que nós estamos refletindo sobre as características dos planetas, a sua classificação segundo os olhos da justiça divina. Estamos estudando aqui os itens de mundos superiores, mundos inferiores. Já fizemos uma série de comentários no estudo da semana passada e hoje estamos dando continuidade a isso. E aí, Kardec, que produz um resumo do ensino dos Espíritos acerca desse tema, começa a conversar conosco que nos mundos superiores não existe ambição, não existe desejo de qualquer dos espíritos que ali habitam de escravizar o seu próximo, muito menos guerras. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só há superioridade moral e intelectual, que estabelece diferença entre as condições e da supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e exerce sempre com justiça. E aí vem uma distinção importante, acerca da constituição das autoridades. No nosso planeta, no nosso mundo, as autoridades são escolhidas pelo desejo da maioria. Mas nos mundos superiores, as autoridades são alçadas a esses cargos pelos próprios méritos, pelas conquistas pessoais, espirituais, morais. Olha que interessante. O homem não procura se elevar acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Olha que interessante. O único desafio que o homem se impõe não é uma competição com o seu próximo,
mas é um desafio que se estabelece a si mesmo, no desejo de ser melhor do que si próprio. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a esses. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados na natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas condições da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Olha que interessante, né? Infelizmente, no nosso mundo, muitas vezes os mais fortes querem destruir os mais fracos. E nos mundos superiores, os mais fortes ajudam, sustentam os mais fracos. Possuem bens em maior ou menor quantidade conforme os tenham adquirido. Olha que interessante também. Isso aqui é muito importante, porque a gente tende a achar que nos mundos superiores os bens são divididos igualmente, são partilhados em igual proporção. E olha o que os espíritos dizem a Kardec. Uns têm mais bens, outros têm menos. Até porque é uma utopia nós imaginarmos que a divisão igualitária do patrimônio resolveria os nossos problemas. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre isso. O que achais da ideia dos homens de repartir igualmente todos os bens? E aí os espíritos respondem, uma grande utopia, porque em pouco tempo a riqueza estaria concentrada novamente na mão de alguns. Porque isso se dá pelo talento dessas pessoas. É até interessante quando conjugamos essa fala com a parábola dos talentos, né? Por que Jesus deu de forma diferenciada os talentos? Por que na história que ele cria, ele não deu a mesma quantidade de talentos a todos aqueles que ali estavam? A uns deu 2, deu 3, outro deu 1. Porque ele sabia que aquele que só recebeu 1 não podia receber muitos, pois ele não tinha capacidade de multiplicar. E aquele que recebeu mais, ele sabia que tinha o talento já conquistado de produzir a multiplicação. Então é um equívoco nós imaginarmos que a solução do nosso planeta, ou que significa ser um mundo desenvolvido, um mundo superior, necessariamente termos a divisão igualitária das riquezas. Vejam o que os espíritos dizem. Nos mundos elevados, alguns possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme o tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal neste mundo não existe. Então, muito embora uns tenham mais, outros tenham menos patrimônio, a ninguém falta o necessário. Felizmente, o que ainda é uma realidade, né, no nosso planeta. Principalmente nesse frio, a gente acaba sofrendo demais, né, imaginando nossos irmãos que dormem pelas ruas, passando todo esse frio. E muitas instituições religiosas fazem a campanha do cobertor, do agasalho. Se você tiver oportunidade, contribua, né, porque realmente parece que vamos passar por dias, por noites frias. Aqui no Rio de Janeiro estamos passando esses dias e é muito importante a nossa contribuição no sentido de como a doação material conseguir aquecer algum coração amigo, né, em humanidade, abandonado pelas ruas. Vamos então para o item 11. Se você tiver com o Evangelho aí, acompanhe a leitura. No vosso precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a dor, a saúde. Olha que interessante, realmente, né? A gente até costuma dizer que a gente só dá valor quando a gente perde. E aí os espíritos dizem que, infelizmente, na nossa condição evolutiva, o mal é necessário para que a gente saiba valorizar e sentir a diferença dele para o bem.
As trevas são importantes para que a gente aprenda a valorizar a luz. A dor é necessária para que a gente aprenda a dar valor à saúde. Olha que interessante. Naqueles outros não há necessidade nesses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra em compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pode imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dor e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pode, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e lhe compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Olha que interessante, né? E realmente, se nós pararmos para imaginar, nós vamos perceber que das nossas imaginações, nós tecemos muitos comentários sobre como é o inferno, né? E é muito pouco, muito pequeno o nosso conhecimento acerca do céu. E aí os espíritos dizem, infelizmente, nós somos espíritos inferiores, ainda não tivemos oportunidade de gozar das alegrias dos mundos superiores e por conta disso, nós ainda só temos uma ideia do que sejam as regiões trevosas, né? As regiões infelizes. Isso é muito interessante, né? Vamos então para o último parágrafo nosso de estudo do Evangelho. E eu quero que você acompanhe aí a leitura. Item 12. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Faloás partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa, ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Olha que interessante, né? E aí os espíritos concluem dizendo para nós que Deus, ele não é um ser parcial. Ele é imparcial. Ele é um Pai extremamente justo, bondoso, igualitário e nos dá a todos as mesmas condições de alcançarmos a nossa perfeição. E o que há de melhor nisso tudo é saber que, por mais que alguns andem mais rápido, outros andem mais devagar, todos nós alcançaremos um dia a perfeição, né? E que temos, por meio das nossas próprias potencialidades, a capacidade de alcançar mais depressa essa condição de elevação moral. E aí, queridos, nós encerramos esse item por aqui. Semana que vem nós vamos estar refletindo sobre mundos de expiação e de provas. Espero que você também esteja comigo. Nós vamos agora para o nosso instante final de oração, de prece. E nós sempre colocamos antes da prece, antes da oração, uma canção. Porque sabemos que a atividade do Evangelho no Lar nos permite, ao final dela,
Estamos pedindo aos espíritos amigos que fluidifiquem, magnetizem por meio da irradiação das energias, da manipulação de fluidos, um copo com água, a fim de nos servir de bálsamo para as energias físicas e espirituais. E para dar tempo da gente separar um copo com água para aquele que esqueceu, e também para nos permitir entrar em sintonia de prece, a gente sempre coloca uma canção. Então, se você não separou o copo com água, corre lá na cozinha enquanto vamos colocar aqui a canção, separa, já vai exercitando aí o seu sentimento ardoroso de fé para esse momento de oração final. E hoje eu estou trazendo uma canção que me lembra muito a minha infância, e me lembra muito a evangelização, nos lembra a criança, e nos lembra o quanto nós estamos precisando nos dias atuais divulgarmos mais o amor, sermos mais carinhosos, mais afáveis, menos violentos. O quanto nós estamos precisando cada vez mais e mais e mais cativar corações. Então, para o nosso instante final do nosso Evangelho no Lar, com a interpretação do grupo Arte Nascente, a canção Cativar. Então essa canção é muito bonita, né? Que nós possamos trabalhar nesse sentido de cativar algum coração, de abraçar algum coração amigo, de viver perto de alguém, semeando amor, semeando gestos de carinho, de tolerância, de compreensão, porque é isso que o nosso país tem precisado. Nós vamos orar e depois da oração eu tenho alguns recadinhos para dar. Gostaria que você ficasse por aí mais um minutinho, tá bem? Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos para pedir a presença dos amigos espirituais nesse instante de oração e de reflexão.
Amigo Jesus, mestre das nossas vidas, amigos espirituais, zelosos mentores, espíritos amigos que nos incentivam à evolução espiritual. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade bendita de termos no Teu Evangelho o bálsamo sagrado a nos trazer consolo, alívio e orientação às almas perdidas. Somos gratos, Senhor, porque mais uma noite conseguimos nos reunir e nesses poucos minutos, Senhor, estivemos imbuídos de um sentimento de aprendizado e de fraternidade verdadeiras. E estivemos gerando energias tão boas, Senhor, que nos abraçam, que nos acolhem, que nos tranquilizam, que nos harmonizam diante da vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho bendito. Obrigado, Mestre Jesus, por permitir o nosso diálogo contigo por meio da oração. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado pela amizade fraterna desses companheiros que estão sempre conosco na atividade do Evangelho no Lar. Obrigado pela vida, Mestre. Pelo corpo que nos deste, que nos permite estudar, trabalhar, seguir adiante, vencendo as dificuldades. Obrigado, Senhor, até pelas pedras do caminho que nos fazem mais fortes e nos incentivam a continuar a jornada. Eu te peço, Jesus, que na nossa singela oração Tu estejas enviando os Seus emissários para nos trazer um abraço amigo, para renovar as energias do nosso lar, para nos trazer, Senhor, bastante esperança ao coração. Envolva cada lar, amigo querido, que está conosco nesse instante. E se possível for, Senhor da vida, permita com que os Teus emissários magnetizem a água que aqui está, para nos servir de remédio e de bálsamo às nossas dores. Muito obrigado, Senhor. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Amigos, nós vamos encerrando o nosso Evangelho no Lar por aqui. E como a Renê comentou aí, logo no comecinho do nosso Evangelho, eu compartilhei com todos que nós recebemos uma crítica construtiva ao nosso trabalho de Evangelho no Lar, e a companheira que nos ofereceu essas reflexões disse que às vezes ficava meio confuso quando estávamos no meio da leitura do Evangelho e ainda aí interrompendo para cumprimentar um ou outro irmão que acabava de entrar ao Evangelho. E eu concordei, eu acho que foi uma colocação muito sensata, porque às vezes nós estamos no meio de um entendimento e aí eu paro para cumprimentar alguém. Então eu agradeço a contribuição dela e informo a todos vocês que nós vamos estar abrindo a nossa live ao vivo a partir da semana que vem, 10 minutos antes do Evangelho no Lar começar. E aí nós teremos a oportunidade de cumprimentar todos que estiverem chegando e dará tempo para que todos estejam conosco. Depois que começarmos o nosso Evangelho, começarmos as leituras, nós vamos apenas ler os comentários pertinentes ao conteúdo do estudo para dialogarmos, como fazemos no Evangelho no Lar quando estamos em família. Espero que todos tenham entendido e que a gente consiga estar juntos mais uma vez na próxima semana. E eu lembro sempre a você que nós temos um programa espírita na TV que após ir ao ar fica disponível no YouTube da Rede TV+, que é o programa Virtude Espírita.
Então eu convido você também a ser um telespectador do nosso programa, a acompanhá-lo no YouTube, se possível, depois de assistir, ir lá, dar um like, fazer algum comentário. Isso tudo é muito importante para o nosso trabalho. Eu convido vocês então a contribuírem também. Vou deixar aí no espaço do bate-papo o link do último programa que foi ao ar. Se você quiser assistir e divulgar, será um prazer. Que Deus nos abençoe e lembre-se sempre de que nada deve nos perturbar. Nada deve nos amedrontar, porque tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta. Só Deus basta. Graça e paz a todos os lares e a todos os corações.